Agradeço essa rica oportunidade, a confiança expressada, nesse pequeno instrumento, pelo pastor Wagner, a pastora Simone, irmão Bruno, a missionária, Ciara, está à frente desta grande obra, o qual é missões. Eu vos cumprimento, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Momento de alegria em poder estar aqui com vocês aqui mais uma vez, Lembro muito bem a primeira vez que estive convidado aqui por essa pequena ceva, ali na casa do pastor Wagner, e quando eu pus o pé naquele lugar, já senti a quentura, o fogo santo daquela casa aonde vocês se prostraram e continuam prostrados, glorificando este nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. É uma grande responsabilidade poder estar aqui ministrando a palavra, esta palavra que não provém de mim, mas nem de vocês, mas do Senhor Jesus. E me preocupei sim, tenho pregado em vários lugares aqui no Rio Grande do Norte, mas todavia que eu chego a um altar desse, as pernas tremem, porque de fato a responsabilidade é grande. Há 3 dias atrás eu começo a clamar ao Pai, a me consagrar para vir a este lugar, mas não para trazer uma mensagem que deseja ao meu coração, mas para trazer uma mensagem ao qual sai do alto e sublime trono de Deus. E de fato, quando eu me prostrava ali no meu quarto, o Senhor falava com este pequeno instrumento. E eu disse: Senhor, barreiras têm se levantado contra teus servos e servas, mas de fato, Senhor, somos nós, linha de frente. Muito me alegro quando as criancinhas vêm aqui marchando com este louvor maravilhoso que fala de missões. Missões não nasce no coração do homem, mas nasce no coração de Deus. Assim como o Senhor, no Evangelho escrito por São Marcos 16 e 15, e assim como aqui foi ministrado também, lido a leitura da palavra, pela qual nós não podemos sobreviver sem ela, porque é o alimento cotidiano de todos nós. Assim, no capítulo também de Mateus 28 e 20, o Senhor nos dá um grande mandado. Ele nos ordena, assim como em Marcos 16 e 15, aonde ele diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Não é o evangelho dos homens, mas este evangelho pertence ao Senhor.
e pertencendo ao Senhor, este Evangelho chegou para nos resgatar e colocar em lugar de princípio, de sacerdócio real. E para isso nós fomos chamados. Estivemos ali no Guarapes, um belo e grande número. Pude assistir os vídeos das irmãs abordando aqueles lares, muitos lares em cativo pelo adversário meu e de vocês, adversário de Deus. Muitos aprisionados, sim, pelo pecado, acorrentado por Satanás. Mas naquele bairro se inicia uma grande obra, se cumpre o grande ID do Senhor Jesus Cristo. E de fato a gente cultuamos e adoramos ao nosso grande Deus. O culto o qual ofertamos ao Senhor todos com alegria, o Senhor nos respondeu com a palavra, e muitos receberam, porque verdadeiramente melhor é a exortação do que muitas vezes a grande bênção. Porque quantas grandes bênçãos vêm e a gente se desvia dos caminhos e preceitos e mandamentos do Senhor. Mas assim como iniciou este culto ao Deus Todo-Poderoso, já recebemos do alto e sublime trono exortações aqui por pequenos e pequenos instrumentos do Senhor Jesus. Glória a Deus. E de fato eu venho, deito-me, levanto, uma inquietação grande. O Espírito Santo me inquietava para orar. Eu começo a falar com Deus, deito-me mais uma vez, e o Senhor me visita nesta madrugada passada, e uma palavra de fato Ele fala à igreja amada dele, uma exortação profunda. E nessa exortação, o qual está escrito no livro de Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 6. Glória a Deus. A palavra vai falar de preguiçosos. Porém, devemos nós se assemelhar como as formigas, como as formigas que sempre estão trabalhando em união. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Livro de Provérbios de Salomão, o maior sábio que a terra já teve. 6:6 diz: observa a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Glorificado seja o nome do Senhor. Podeis sentar.
meditando neste versículo tão importante para todos nós. E assim eu começo a me aprofundar na vida deste escritor, o rei Salomão. O rei Salomão, o qual faz jus também o capítulo de número 3, versículo de número 14, que confirma pela palavra que foi lida no capítulo de número 28 e versículo de número 20, quando esta mulher de Deus aqui narra o que diz a Sagrada Escritura. Um conselho o Senhor deu àquele homem: se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. O livro de Reis, tanto primeiro a Reis como segundo a Reis, ele vai tratar das crônicas, como assim as crônicas, primeira crônicas, segunda crônicas, vai falar de reis, atos o qual eles praticaram. E quando eu começo a refletir naquele escritor, o qual escreveu este grandioso livro, o livro de Provérbios, o qual aquele rei era conselheiro de reis, no capítulo de número 3, vai trazer de fato a fala de Deus, um conselho profundo. Este livro vai se iniciar com a morte do rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas antes dele partir, antes dele dormir no Senhor, ele vai começar agora a se prostrar diante de Deus, e vai começar agora a entregar o seu filho, o seu segundo filho, o qual teve com Betseba. O primeiro foi aquele o qual nasceu do pecado, mas Deus dá a segunda chance e vem o seu filho Salomão. Mas Salomão cresce no meio de inimigos, e Deus sabia tudo isso, assim como o rei Davi. O seu maior inimigo, o maior inimigo de Salomão, estava dentro de sua própria casa. Adonias, o seu irmão, era o maior inimigo. Nas cartas paulinas, o texto qual nós, como de costume, primeiros aos Coríntios, no capítulo 11, vai estar escrito que Paulo diz: examine, pois, o homem
afirmar que o maior inimigo de vocês está dentro do seu próprio ser. A carne. E pergunto também, Salomão teve 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Eu pergunto mais uma vez a vocês: qual é os seus 1000 desejos que está dentro do teu ser? Porém, eu vos afirmo, o maior desejo que deve existir sobre nós é entregar o nosso coração a Deus. Entregando o nosso coração a Deus, a gente podemos caminhar em paz e tudo vai dar certo em tua vida. A carreira de Salomão parecia que ia dar certo. Ele já começa errando, casando, procurando uma mulher estranha. Quem ou que você colocou no seu coração? Que desejo estranho é esse de deixar de fazer a obra do Senhor? É culto de missões, e missões está no coração de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Posso lhes afirmar uma coisa: há 23 anos atrás, este homem, instrumento de Deus que vos fala, se prostrou diante de Jesus. Mas isso foi por volta das 18 horas, mas na manhã, às 8 horas da manhã daquele domingo, um casal de crente, juntamente com mais ou menos uns 15 jovens, estava na minha porta e entregou para mim de fato uma literatura. E aquela literatura tinha como tema um convite especial para Deus. E naquele dia, de fato, eu me prostrei. Há 6 meses atrás, daquele dia, um missionário do Recife veio e me entregou em minhas mãos o Novo Testamento de bolso. Me evangelizou e disse que um dia voltaria a me encontrar e eu ia lhe apresentar aquele Novo Testamento. Ele profetizou na minha vida. Você já tem profetizado sobre sua família? Você já tem profetizado sobre o seu vizinho? Já tem profetizado sobre o seu amigo? Missão é essa. A palavra igreja, ela vem do grego que quer dizer de dentro para fora. Aleluia. De dentro para fora. E se é de dentro para fora, aqui estamos nós tudo aprendendo para executar a tarefa lá fora. Porque assim como o Senhor diz, aqui é o aprisco, e aqui está tudo seguro, mas lá fora está a ovelha perdida, carecendo de salvação. Porque algum dia alguém chegou na sua casa ou na rua
ou aqui dentro mesmo, e falou do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, para você. E de fato, o Senhor lhe concedeu a salvação, e hoje você está aqui, sentindo a presença do Espírito Santo do Senhor. Salomão, escritor de 2 salmos, o salmo de número 72, aonde é uma oração, ele pedindo a Deus que de fato ele fizesse justiça. O salmo de número 127 é ele escrevendo, anotando no rolo do livro, dizendo que era dependente de Deus. Ele, além desses 2 salmos, vai escrever 3 livros. O livro do Provérbio, o qual já mencionei, o Cântico dos Cânticos, que é Cantares, e vai escrever também um outro por nome Eclesiastes. De fato, o primeiro livro que ele escreve são conselhos, que é o livro de Provérbios, no auge de sua vida. Ele vai também escrever o outro, e este simboliza a noiva com o noivo, Jesus Cristo e a igreja. Mas também vai falar de uma mulher, a Sunamita, o qual, quando ele fala deste romance, ele está apaixonado por ela, e de fato ele começa agora a se voltar para Deus. E o último, ele vai agora já em sua velhice, ele vai escrever Cantares, aliás, Eclesiastes, e ele já vai iniciar dizendo que vaidade e vaidade é nada mais que vaidade. Ilusão, ilusão é nada mais que ilusão. Andou por tantos lugares, tantas coisas o coração dele desejou, mas se distanciou de Deus para atender o coração dele, em vez de atender o coração de Deus. Que devemos nós focar na ordenança o qual Deus nos deu. Missão é isto, é uma grande obra o qual o Senhor entregou em nossas mãos. Quando ele começa a escrever Eclesiastes, ele já está velho, e creio que ele olha no espelho e começa a ver os sinais da velhice. Já não há mais alegria nele. Eclesiastes vai ter 12 capítulos. Esses 12 capítulos vai ser nada de lamentações, um homem voltando para Deus. A igreja do Senhor tem que tomar como exemplo este exemplo de Salomão, mesmo na velhice, se voltar para os preceitos e caminhos do Senhor.
estes caminhos que são caminhos verdadeiros, porque os dias já estão chegando. Pode ser o último culto, o último louvor, a última pregação, ou o último sopro de vida. Quem nos garante a cada um de vocês e a mim que iremos nós se deitar e se levantar? Então, hoje é dia de restituição. Hoje é dia de restauração. Que essa mensagem fique no coração de cada um. Abra a sua voz, abra e clame como trombeta. Não deixe a voz presa na garganta, mas anuncie este evangelho que transforma o homem, que batiza o homem com o Espírito Santo e que leva para o céu. O horário já é chegado. Posso dizer, pastor, às 10, né? Para concluir, que o tempo é nosso adversário. O tempo passa que nós não percebemos. Acordamos, começamos a fazer as coisas, quando olhamos já é noite. Mas isso é o sinal também. O Senhor requer pressa. Acorda, amada igreja do Senhor. Quando calamos, uma alma está descendo do abismo. Que possamos nós proclamar este evangelho nos 4 cantos do mundo. Pegamos os aparelhos de celular, uma rede social como WhatsApp, Facebook, seja lá o que for, falando tantas coisas desnecessárias, esquecendo o evangelho de Cristo Jesus. Use essas redes. Você não pode ir no Japão, nos Estados Unidos, ou em São Paulo, ou em outro estado, seja lá qual for. Usa para evangelizar esse povo, já que vocês não podem ir, mas a voz de vocês encarregada também pelo Espírito Santo do Senhor vai tocar no coração daqueles aonde eles estiverem. E nós dizemos: eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus, mas sei falar do pastor, sei falar da pastora, sei falar dos ministros da palavra, sei falar de todo mundo, mas não sei falar de Jesus. Que essa palavra de exortação, no dia chamado hoje, poderia nós estar aqui, eu convidando todos aqui para orar, pedindo para colocar um louvor, para a gente se alegrar, mas tem hora que deve vir a exortação. Acorda, desperta, porque o noivo está chegando e a noiva está adormecida. Ela precisa se adornar, ela precisa se preparar para se encontrar com um grande noivo. E esse noivo é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade, a confiança ao qual me foi facultado a trazer essa mensagem de exortação a este lugar, e que recebam o abraço, primeiramente do Espírito Santo, e segundo do irmão Ida, no coração de cada um de vocês. Renova-me, Senhor Jesus.
não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração.